Quem está aí? Gritei, mas apenas o silêncio me respondeu. Decidi correr de volta para o carro. Minhas pernas tremiam enquanto eu me afastava da lanchonete sinistra. A sensação de estar sendo seguido me consumia, mas não olhei para trás. Assim que alcancei meu carro, pulei dentro e liguei o motor. Olhei pelo espelho retrovisor e vi uma figura escura parada na entrada da lanchonete, observando-me. Acelerei sem olhar para trás, com o coração ainda batendo forte no peito. Aquela experiência me assombrou por dias, e desde então, evito estradas desertas à noite. Nunca soube o que realmente aconteceu naquele lugar, mas uma coisa é certa. Algo sinistro e perturbador habita aquela lanchonete abandonada à beira da estrada, esperando por suas próximas vítimas. À medida que eu dirigia pela estrada escura, a imagem da lanchonete abandonada persistia em minha mente. Aquela presença sinistra que eu senti lá dentro deixou uma marca indelével em minha alma. Minha respiração estava acelerada e minhas mãos ainda tremiam no volante. A estrada parecia interminável, com a escuridão cerrada ao meu redor. As sombras das árvores projetavam figuras grotescas na estrada, brincando com minha percepção. Eu tentava me concentrar apenas nas linhas da estrada iluminadas pelos faróis do carro, mas minha mente voltava à imagem da figura obscura na entrada da lanchonete. De repente, vi algo à beira da estrada, uma silhueta parada na escuridão. Meu coração deu um salto. Era aquela figura novamente? Ou apenas minha mente brincando comigo? À medida que me aproximei, percebi que era apenas uma árvore solitária, mas a sensação de ser observado persistia. A paranoia se instalou em minha mente, e eu me perguntei se o que eu vi na lanchonete tinha me seguido para fora. Continuei dirigindo, tentando afastar esses pensamentos perturbadores. No entanto, os quilômetros pareciam se estender infinitamente, como se eu estivesse preso em um loop sinistro, revivendo aquele momento na lanchonete uma e outra vez. Meu nome verdadeiro é Ricardo, mas todos me chamam de Rick. Essa história aconteceu comigo no ano de 1997. Eu estava dirigindo por uma estrada deserta à noite, cansado depois de horas na estrada. O céu estava escuro, sem lua, e as árvores à beira da estrada pareciam se inclinar sobre mim como sombras ameaçadoras. As luzes dos faróis cortavam a escuridão, revelando apenas uma pequena porção da estrada diante de mim. Decidi parar em uma lanchonete que avistei à beira da estrada. Era uma construção antiga e meio abandonada, com uma placa enferrujada balançando ao vento. Parecia um lugar improvável para uma parada, mas eu estava realmente precisando usar o banheiro. Estacionei o carro e entrei na lanchonete. Assim que abri a porta rangente, um cheiro forte e metálico invadiu minhas narinas. Era um cheiro de ferrugem e algo mais. Algo que não conseguia identificar de imediato. A lanchonete estava escura e silenciosa, exceto por um zumbido baixo vindo de um refrigerador antigo no canto. Eu me senti como se estivesse sendo observado, mas não havia ninguém à vista. "Alô? Tem alguém aí?" chamei, mas minha voz ecoou sem resposta. Decidi seguir em frente e encontrar o banheiro. Enquanto caminhava pelo corredor estreito, pude ver que o lugar estava abandonado há muito tempo. Mesas e cadeiras viradas, poeira acumulada por toda parte. Era como se o tempo tivesse parado ali. Finalmente, encontrei a porta do banheiro ao fundo do corredor. Ao entrar, me deparei com uma cena perturbadora. Havia marcas frescas de mãos sujas nas paredes, como se alguém tivesse tentado se agarrar desesperadamente. Gotas de sangue seco manchavam o chão. Um calafrio percorreu minha espinha. O que diabos tinha acontecido aqui? Será que alguém estava em perigo? Decidi sair dali imediatamente, mas quando virei para voltar ao corredor, uma sombra escura passou rapidamente pela porta. Meu coração começou a bater mais rápido enquanto eu encarava a escuridão além da porta. De repente, algo cruzou a estrada à minha frente, uma sombra rápida e esquiva. Freiei bruscamente, o coração na boca. Seria um animal? Um reflexo da minha imaginação? Eu estava começando a duvidar da minha sanidade quando vi algo se movendo no retrovisor. Uma figura escura, distorcida, parecia emergir das sombras atrás de mim. Um arrepio percorreu minha espinha e eu senti o medo tomar conta de mim. Acelerei o máximo que pude, mas a figura continuava lá, seguindo-me implacavelmente pela estrada deserta. Só então percebi que não estava lidando com algo do mundo real, algo além da compreensão humana. Eu gritei, esperneei, implorei para que aquela presença me deixasse em paz. Mas meus apelos foram respondidos apenas pelo silêncio da noite,
interrompido pelo som do vento uivando entre as árvores. Por fim, sem forças para continuar lutando contra o terror que me assolava, fechei os olhos por um breve momento. Quando os abri, estava de volta à entrada da lanchonete abandonada. O cenário à minha volta havia mudado. As paredes estavam agora cobertas de marcas sinistras, como se o próprio lugar estivesse se contorcendo em agonia. A figura obscura estava lá, à espreita na escuridão, esperando por mim. Foi então que percebi. Eu não havia escapado da lanchonete. Eu nunca deixei aquele lugar desde o momento em que entrei. Aquela estrada, aquele loop interminável, tudo não passava de uma ilusão macabra criada por algo além da nossa realidade. E agora, eu estava condenado a vagar para sempre pelos corredores sombrios daquela lanchonete, preso em um pesadelo sem fim. Eu estava dirigindo por uma estrada rural deserta numa noite escura e chuvosa. A visibilidade era limitada pelas sombras das árvores altas que se curvavam sobre a estrada. Gotas de chuva batiam no para-brisa, criando um som monótono e inquietante. Eu estava concentrado, tentando manter os olhos na estrada diante de mim, quando algo chamou minha atenção. No meio da pista, à frente, eu avistei algo estranho e perturbador. Uma figura escura e imóvel parecia estar no centro da estrada. À medida que me aproximei, meus olhos se fixaram em uma máscara grotesca, parcialmente iluminada pelos faróis do meu carro. Era uma máscara antiga, feita de madeira escura e entalhada com detalhes sinistros. O coração começou a bater mais rápido em meu peito, e uma sensação de inquietude tomou conta de mim. Eu não conseguia simplesmente passar sem investigar. Uma curiosidade misturada com medo me impulsionou a parar o carro e sair para examinar mais de perto. Enquanto a chuva caía incessantemente ao meu redor, eu me aproximei da máscara com cautela. Ela tinha uma aura estranha, como se emanasse uma energia sombria. Lembro-me de ter ouvido histórias sobre uma antiga lenda local que envolvia uma máscara semelhante. Dizia-se que essa máscara estava ligada a espíritos vingativos que assombravam aquela região. O medo começou a se infiltrar em mim enquanto eu tentava desvendar o mistério por trás daquela descoberta perturbadora. E, enquanto eu olhava para a máscara, um arrepio percorreu minha espinha. De repente, ouvi um som sutil, quase inaudível, como um sussurro carregado pelo vento. Meus sentidos estavam em alerta máximo, e eu sentia que não estava sozinho naquela escuridão encharcada. Decidi então recuar, consciente de que talvez estivesse mexendo com forças que ultrapassavam minha compreensão. Voltei para o carro e liguei os faróis, iluminando a estrada à minha frente. Mas antes que pudesse partir, algo chamou minha atenção novamente. A máscara, agora iluminada pela luz dos faróis, parecia ter mudado. Sua expressão parecia mais sombria, mais sinistra. Fiquei paralisado por um momento, incapaz de acreditar no que estava vendo. O tempo pareceu desacelerar ao meu redor e uma sensação de pavor me dominou. Foi quando vi algo se movendo na escuridão além da máscara, uma sombra indistinta pairando entre as árvores. Meu coração disparou e um grito preso na garganta enquanto eu acelerava o carro, deixando para trás aquela visão aterrorizante. Durante o resto da viagem, eu me sentia observado, como se algo estivesse seguindo meu carro. Os pensamentos sobre a máscara e a lenda assombravam minha mente, e eu me perguntava se havia desencadeado algo que não podia controlar. Cheguei em casa em um estado de choque, incapaz de esquecer o que testemunhei naquela noite. Desde então, evito aquela estrada rural e qualquer menção àquela antiga máscara sinistra. É uma lembrança viva de que certas histórias e lendas podem ser mais do que meras ficções, escondendo segredos sombrios que é melhor deixar intocados. Caminhando pela estrada deserta em uma noite de outono, eu não esperava que a viagem se transformasse em uma experiência tão aterrorizante. Era tarde e eu dirigia por uma estrada rural pouco iluminada, cercada por árvores escuras e densas. O sinal do meu celular desapareceu assim que entrei nessa área isolada, deixando-me completamente desconectado do mundo exterior. O silêncio tornou-se opressivo, interrompido apenas pelo som dos pneus do carro contra o asfalto. Conforme avançava, comecei a sentir uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis. Olhei pelo retrovisor, mas nada via além da escuridão. Foi então que comecei a ouvir ecos distantes de vozes sussurrantes, quase inaudíveis, que pareciam ecoar de longe. Não conseguia discernir o que diziam, mas o som gelou minha espinha. A estrada parecia se estender infinitamente,
e eu não encontrava nenhum sinal de vida humana ao redor. Passando por uma curva, avistei uma antiga placa de madeira coberta de musgo, indicando uma direção para uma cidade fantasma chamada Ravenwood. A atmosfera ao redor parecia mudar repentinamente. O ar ficou mais denso e pesado, como se eu estivesse penetrando em uma dimensão paralela. Foi quando notei algo estranho com o tempo. Os minutos pareciam se esticar e encolher de forma imprevisível. Às vezes, o ponteiro do relógio no painel do carro se movia rapidamente, enquanto em outros momentos parecia congelar por uma eternidade. Essa distorção temporal aumentava minha sensação de desorientação e medo crescente. À medida que avançava mais pela estrada, comecei a ouvir risadas, altas e agudas, misturadas com soluços sufocados. Pareciam vir de todos os lados, mas não havia ninguém à vista. Meu coração acelerou quando percebi que esses sons eram como o eco dos eventos passados, como se a própria estrada estivesse presa em um loop temporal de tragédia e desespero. Decidi parar o carro em um claro à beira da estrada, tentando recuperar a compostura. Mas a sensação de estar sendo observado persistia, intensificando-se com cada momento de silêncio que se seguia. Olhei para o céu, mas as estrelas estavam encobertas por nuvens pesadas, obscurecendo qualquer orientação que elas pudessem me oferecer. Foi quando ouvi claramente, como se viesse de dentro do próprio veículo, uma voz sussurrando meu nome. Meus músculos se contraíram, meu corpo ficou tenso de puro pavor. Virei-me lentamente para olhar para trás, esperando ver algo terrível na escuridão, mas não havia nada além do vazio absoluto. Decidi que precisava sair dali o mais rápido possível. Liguei o carro e acelerei pela estrada, ignorando qualquer limite de velocidade, ansiando por escapar daquele lugar amaldiçoado. À medida que me afastava, os sons das vozes e risadas ficavam para trás, dissipando-se lentamente. Finalmente, cheguei a uma área onde o sinal do celular retornou. Liguei para a emergência para relatar o que havia acontecido, mas as palavras mal saíam de minha boca tremendo. Eu sabia que tinha testemunhado algo inexplicável e aterrorizante naquela estrada. Desde aquela noite, evito qualquer menção de Ravenwood ou da estrada escura que conduz à cidade fantasma. Mas as memórias daquela viagem noturna assombram meus sonhos, e continuo a me perguntar se entrei em contato com algo sobrenatural ou se fui vítima de uma ilusão macabra induzida pelo ambiente sombrio.